A graça do Senhor Jesus seja contigo neste dia, começando mais um momento da promessa. Quero falar de um tema aqui hoje, a oração do fundo do coração. Está em Samuel, 1 Samuel capítulo 1, verso 10 ao 11, que diz assim: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua filha ou da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aleluias! Vamos lá, nós temos aqui uma mulher com um desejo muito profundo no seu coração, mas com uma aflição na sua alma muito grande. Ana tinha um problema sério, ela não poderia gerar filhos, ela era estéril. E isso lhe amargurava muito a sua alma. Ela lamentava o fato de não poder ter filhos, e isso era motivo de vergonha para ela. Vergonha para as mulheres hebreias na época. Quantas vezes muitas pessoas se sentem assim, por não serem abençoadas no momento que elas têm o desejo de ser abençoada, ou naquilo que elas não são abençoadas. Quantas pessoas se sentem envergonhadas por isso? Quantas pessoas se sentem envergonhadas porque tem uma situação financeira muito simples, muito humilde, e às vezes vem outro com uma situação financeira diferente? Ou muitas pessoas se sentem envergonhadas por causa da sua casa ou da sua maneira de ser, e acham muitas vezes que Deus poderia ter feito as coisas diferentes na vida dela. Mas o fato é que não é assim. Não é assim. O nosso coração muitas vezes fica alarmado com certas coisas. Mas aqui nós temos uma situação da desesperança. E essa desesperança só vai morrer, preste atenção nisso. Essa desesperança vai dar lugar quando for colocado um propósito no coração. Essa desesperança vai dar lugar para uma oração do fundo do coração. E foi isso que aconteceu com esta mulher chamada Ana. Ana quer dizer graça, agraciada. Então Ana era uma mulher com graça, ou uma mulher agraciada. Mas uma mulher que não tinha aquilo que ela desejava no seu coração. Interessante isso. O seu nome não condizia com a sua situação. O seu nome não lhe dava aquilo que ela desejava, que era a graça de Deus naquele momento, para ter um filho, para gerar um filho. Ela tinha uma rival, a esposa de seu esposo, e essa mulher chamava-se Penina. E Penina quer dizer pérola ou pedra preciosa. No meio dessa situação, Penina tirava vantagem da situação que ela vivia com a sua competidora, porque ela era considerada uma rival, e assim ela fazia todos os anos. E para mediar uma situação dessa, tinha que haver aí um homem, Eucana, e este homem era um homem inteligente. Porque ele, sabendo que tinha filhos, é óbvio que ele sabia, mas tendo filho ele com Penina, o que ele fazia? Ele tentava, de uma forma ou de outra, consolar Ana, através das coisas mais excelentes, da porção dobrada ou da porção dupla que ele dava por Ana.
Mas num determinado momento, quando eles vão para a oração no templo, ou no palácio, em hebraico, né? O templo ainda não tinha sido construído. Agora, quando eles vão para a oração, Ana tem um intento no seu coração. Ana coloca algo no seu coração. A oração de Ana por um filho incluía um voto. E esse voto era que se Deus desse um filho homem para ela, ela devolveria este filho ao Senhor. Mas interessante que o texto diz que ela devolveria todos os dias. Todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passaria navalha. A oração de Ana é uma oração que sai do fundo do seu coração. Esta Ana aqui, ela ilustra a natureza da fé, conforme o Senhor nos ensina no Novo Testamento. O Senhor, ele traz aqui o Senhor Jesus, ele traz uma parábola do juiz iníquo, que não temia a Deus. E nesta mesma parábola havia uma mulher que insistentemente pedia para ser julgada a sua causa. E isso o Senhor nos ensina. A importância e a persistência em uma oração. E isto contribui para que nós sejamos abençoados por Deus. O nosso esforço na oração não é em vão. A nossa dedicação na oração não é em vão. E essa situação de Ana, e talvez até tu estejas te assemelhando ao caso, não por ser estéril, mas estéril em não conseguir gerar o teu desejo daquilo que tu tens no dia de hoje. Muitas pessoas não conseguem gerar aquilo que elas têm desejo. Mas Ana agora faz, no meio de uma tristeza, ela vira essa situação para uma convicção de que Deus atenderia a sua oração. E a palavra de Deus, ela de novo nos ensina e nos exorta que o Senhor diz que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E a palavra de Deus ainda diz, ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ana vai para o templo junto com seu marido, junto com a sua rival, e ela vai com amargura de alma. Quando ela entra nesse templo, ela está convencida que o Senhor ouviria a sua oração. E ela não estava mais triste agora. Muito embora houvesse sinal de que ela estivesse fora de si. Porque quando ela orava, ela só mexia com seus lábios. Ali estava o sacerdote Eli, e ele via aquilo e ele tomou ela por embriagada. Mas logo no momento que ele diz para ela se apartar do vinho, Ana faz uma declaração e ela diz, a tua serva é atribulada de alma. Neste exato momento, Eli vê, em uma oração sincera, diante de lágrimas, diante do altar do Senhor, Eli entra em oração junto com ela e faz uma declaração pedindo a Deus que satisfaça o desejo do coração daquela mulher. O sacrifício pessoal de Ana, o desejo no seu coração era ter um filho, mas agora ela faz um voto com Deus, que se Deus lhe outorgasse este desejo, ela devolveria para Deus o seu desejo. Que coisa interessante isso. Que coisa interessante. Ana, ela precisa, no fundo da sua alma, de uma oração respondida. Tudo que tu pedires, crendo, tu receberás.
E aqui nos encanta também que o ingrediente de uma vida feliz aqui, nós aqui nesse texto aqui, nós temos 3 coisas aqui, 3 caminhos aqui, para esta alegria aqui ser completa na vida desta mulher. Ela tem um lar piedoso, porque notem que Ana, mesmo vindo em Penina, sendo a sua rival, Ana não brigava, não fazia nada. Ela só continha e só deixava fluir as suas lágrimas. Mas Eucana, um homem inteligente, ele provavelmente já tinha também um voto no seu coração, estar cultuando a Deus e buscando e fazendo os seus sacrifícios todos os anos. Quando nós colocamos um intuito no nosso coração e seguimos, Deus honra. E aqui nós temos um lar piedoso, nós temos uma mulher que ora e nós temos um pastor fiel. 3 elementos aqui que na conjuntura disso torna aquela mulher feliz. Com tudo isso aqui vem a resposta de uma oração. O esforço da oração. O filho que ela tanto desejava. O filho que ela tanto queria, agora estava a caminho, sem ela saber. Mas a oração sai do fundo do seu coração. A oração sai do fundo da sua alma. E eu gostaria de enfatizar isso neste dia. Quando nós colocamos o nosso coração diante do altar do Senhor, ou quando os nossos desejos começam a alcançar o fundo da nossa alma, o fundo do nosso coração, em oração, bem próximo, mas muito próximo de realizar o nosso desejo, nós nos encontramos. Desesperançada sim, Ana, mas agora desesperançada por causa da sua esterilidade. Mas eu quero te dizer que a esterilidade de Ana não foi capaz e não é capaz na vida de ninguém de impedir uma oração do fundo do coração. Ana não tinha mais aonde recorrer, ela apela para o Senhor. E a retribuição do nosso Deus soberano é a dádiva de um filho. Aquilo que Ana outrora prometia ao Senhor, agora ela estava cumprindo o seu propósito. O serviço de um filho nazireu, com voto de nazireu. O fervor de Ana, o fervor no seu coração, a tal ponto, a força que ela orava, que ela foi tida por embriagada perante Eli. O alívio de Ana, as suas frustrações que atrapalhavam ela outrora, agora já não atrapalha mais. Porque o seu desejo foi atendido pelo Senhor. Orando do fundo do coração. Ana agora está cheia de uma paz que transcende todo entendimento. A paz espiritual que lhe faltava por causa da irritação da sua rival, agora transforma-se em alegria, em júbilo de festa, porque Ana concebe um menino. E ela, muito criteriosa, escolhe um nome correlacionado a Deus. Que Deus te abençoe nesse dia. Que a graça do Senhor esteja contigo. Assim como esta mulher, Ana, que nós possamos colocar no fundo do nosso coração o nosso desejo e colocar toda a nossa força da nossa alma em oração, para que as nossas petições possam chegar diante do Deus Todo-Poderoso. O desejo e a oração
andam juntos. O desejo e a oração. Uma oração, sim, do fundo da alma, extraída do fundo do coração, de um coração aquebrantado agora, de um coração contrito diante de Deus, ele não rejeitará. Este coração se derrama diante do altar do Senhor. E a resposta da oração vem. E aquilo que era desesperança torna-se agora em júbilo, em alegria. A oração do fundo do coração. Medite nisto. E que teu dia seja abençoado. E que a tua oração seja o teu desejo. E que o teu desejo se cumpra na tua oração. Mas uma oração do fundo da tua alma, do fundo do teu coração. Que Deus te abençoe ricamente. Fique na paz do Senhor. Que o teu dia seja abençoadíssimo. Que Deus te abençoe muito, não pouco.